Queridos amigos, queridos irmãos, paz em Jesus. É com muita alegria que vamos conversar um pouquinho, recordar um tanto Allan Kardec, codificador dessa doutrina que tem sido motivo de sustento, de alegria, de esperança, de compreensão para todos nós. Com certeza, se ele, como nós falamos na reunião do último sábado no Centro Espírita Leon Denis, ele como professor, se ele entrasse na sala, ele se apresentaria. E ele falaria então um pouquinho. Nasci em Lyon, em 3 de outubro de 1804, estudei em Verdun, venho de uma família dedicada à magistratura, mas na escola de Pestalozzi, no Instituto de Verdun, criei o gosto pela pesquisa, acentuou o meu gosto pela pesquisa e pela convivência, pois lá era uma escola em que chegavam alunos de todos os pontos, não só da Europa, mas como da Ásia, da América, cada um trazendo a sua história, cada um utilizando a sua linguagem, trazendo uma cultura, trazendo de etnias e religiões diversas. E aí já era o preparo para a tarefa que teria que desempenhar mais tarde. Como pesquisador, nunca deixei de estudar e oferecia o fruto dos meus estudos em aulas gratuitas. Trabalhei fazendo escrituras contábeis. E assim, meus amigos, nós cremos que seria uma breve apresentação de Kardec para essa turma. Só que essa turma, essa sala, é a humanidade toda, somos seus alunos. A sala é o mundo inteiro. E o grande objetivo dessa aula que Kardec nos daria, seria a melhoria da humanidade, seria a evolução do planeta, seria uma compreensão mais exata da lei de Deus na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. E assim, nós temos, nesse momento de lembrança, eu vou aproveitar 2 páginas. Uma trazida pela psicofonia do nosso querido Altivo Panfiro, foi fundador do Centro Espírita Leon Denis. Essa página é assinada por Baltazar e está no livro Pela Graça Infinita de Deus, editado lá pelo Leon Denis. E essa página tem como título Kardec, Enviado Divino. E ele começa assim: pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Na ocasião do estudo de hoje, em que foi ressaltada a figura do ilustre codificador da doutrina espírita, será altamente positivo meditarmos sobre a misericórdia de Jesus e a bondade de Deus, que jamais deixa o homem terreno sem amparo, sem sustento, chegando mesmo a enviar para esta mesma humanidade encarnada benfeitores capazes de ajudar ao progresso daqueles que estão sob necessidade de lutas reencarnatórias. A bondade de Deus é assim, nunca esmorece. E nesse momento, que é de profunda gratidão nossa ao codificador, nós começamos a pensar nessa misericórdia de Deus, de Jesus, a bondade de Deus, e olhando a vinda de Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, como um gesto de amparo, de sustento para todos nós. Esses benfeitores espirituais
que vem ajudar o nosso progresso. Esse progresso de cada um de nós que estamos sob a necessidade dessas lutas reencarnatórias, desse grande aprendizado, desse grande movimento de identificação com a lei de Deus. Então a bondade de Deus, como diz Baltazar, é assim, nunca esmorece. De tempos em tempos, nós temos essa expressão de amparo, essa expressão de apoio. Continua então Baltazar dizendo assim: em meio a tantas semeaduras religiosas, na ocasião em que Kardec veio, em meio ao fracasso de tantos homens, até mesmo na condição de espíritos entregues ao mais desvairado materialismo, Jesus soube enviar à Terra alguém que, sobrepondo-se a todas essas forças, pôde captar o ensino do mais além, de forma equilibrada e correta, plantando no coração do homem e no cérebro daqueles que descriam de Deus a ideia da imortalidade da alma. Então nós sabemos que o século XIX ele foi pródigo nas descobertas, nos estudos, no conhecimento, no alargamento da cultura humana. As ciências progrediram. E à medida que o progresso vai ocorrendo, infelizmente, a gente vai se envaidecendo. Havia um dito em que era muito comum se falar: não existe Deus. E se existe algum, esse Deus é uma deusa. Eu até brinco, né? O meu nome é Deusa com Z, era a deusa com S. É a deusa razão. Então é aquele momento em que o homem achava que ele poderia resolver todas as questões humanas através daquele conhecimento, que porque era novo, é claro que era importante, as pessoas achavam que era absoluto, que esses conhecimentos eram absolutos. E aí nós temos até essa visão do realismo, né? O homem sendo fruto da hereditariedade do meio ambiente, a questão da biologia resolvendo, através do conhecimento genético, todas as equações humanas, a sociologia também começando a arranhar, mas no conhecimento, mas tentando resolver todas as questões sociais, observando as questões do grupo, os processos de assimilação, os processos de transferência, tudo isso acontecendo. E aí, nesse momento, o homem começa a negar Deus. E vamos observar que Kardec, o professor Rivaio, ele fazia parte da academia. Ele fazia parte dessa respeitabilidade desses homens de conhecimento. E quando a gente pensa nisto, a gente começa a refletir sobre a coragem dele como homem, trazer nesse momento a ideia da imortalidade da alma. A deusa, mas foram os espíritos que trouxeram. Tudo bem, os espíritos trouxeram desde sempre, mas a questão é no momento em que ele apresenta esta ideia. Os amigos vão de recordar no filme, quando ele começa a falar na academia, ele possuía uma cadeira na academia, todos se levantam e dão as costas. Pensemos no desafio para esse homem dentro dessa posição. Mas é a coragem daqueles irmãos mais evoluídos, daqueles em que percebem que a individualidade, a tarefa está acima deles. Então, nesse momento, Rivaio, o professor Rivaio, ele não pensa que vão pensar de mim,
Olha o descrédito em que eu vou entrar. Olha as calúnias que eu vou receber. Nada disso. Ele está a serviço de Deus. E quem está a serviço de Deus pensa no bem do próximo, acima do seu próprio bem. São aqueles, como o Evangelho diz, que são capazes de sacrificar, quando fala dos obreiros do Senhor, que são capazes de sacrificar o seu tempo, seus interesses, para que a obra cresça. Até seus pontos de vista, né? Para que a obra cresça. E Baltazar continua a justificar esse título que ele dá, Kardec como enviado divino. Continua a dizer assim: assim, mais uma vez, lembramos a todos os presentes que meditem sobre a vontade de Deus que nunca esmorece. Lembremos ainda que Jesus, enviado por Deus, um dia sofreu para divulgar uma doutrina baseada no sentimento maior, que é o amor. A humanidade custou assimilar-lhe os ensinos. Outros apóstolos e trabalhadores consolidaram sua doutrina. Allan Kardec, um desses trabalhadores do bem, ampliou-nos a visão com a doutrina espírita. Igualmente, outros vieram ajudar Kardec a difundir esse conhecimento e relembrar a origem divina de todos nós. E aqui, Baltazar fala sobre a ampliação da nossa visão, porque a doutrina, ela amplia a nossa visão de tempo e de espaço. A gente sabe que não começou agora, a gente tem uma história pregressa e sabemos também que temos uma história futura. A gente vai tendo a noção, e isso nos leva a começar a trabalhar um tanto o desapego, que somos cidadãos do universo, que temos uma vida, e a vida não começou agora, nem vai acabar daqui a pouco. A gente vai migrar, transmigrar por diferentes etapas na tarefa de enriquecimento de experiências. Então, nesse momento, as condições que temos, sejam elas favoráveis sob o ponto de vista material ou desfavoráveis, estão sendo interpretadas como poderosos e valiosos recursos educativos. Isso é ampliação de visão. Saúde, doença, prosperidade financeira ou carência financeira, facilidade de aquisição de conhecimento ou não, tudo isto, com a visão ampliada da doutrina espírita, são olhados como situações transitórias e que chegam para o enriquecimento de cada um de nós. Meus amigos, que grande benefício é esse que chega até as nossas almas. E a gente deve o codificador, quando ele relembra a origem divina de todos nós. Somos filhos de Deus. E aí nós meditamos nas sublimes expressões do Pai Nosso trazida por Jesus. Se somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros. Olha como essa convicção e a vontade de vivermos esta verdade resolve problemas que as ciências sociais até agora lutam para resolver. Então o sentimento da piedade, o sentimento da igualdade, ele vai surgindo. É meu irmão. Está contribuindo para o meu crescimento. E eu começo a pensar, qual está sendo a minha contribuição? Qual está sendo a minha contribuição?
e eu começo a perceber a parte que me cabe dentro desta sociedade em que eu estou inserida. Já que eu tenho a convicção que eu não estou reencarnada por acaso, nem territorialmente e nem no momento histórico. Então existe alguma coisa muito mais precioso do que os 30, 40, 70, 100 anos de vida física. Eu já começo a viver com sabor de eternidade. Isto Kardec nos passa, a doutrina nos passa. E continua Baltazar a falar conosco. Observando-se que o Espiritismo se espalha e atinge verdadeiras multidões, fica-se com a certeza de que Deus age junto ao homem, através de outros homens. E todos os que ouvem, entendem e praticam a doutrina espírita acabarão, por sua vez, por se tornar difusores de uma ideia elevada, superior, pacífica. E aqui ele traz, porque realmente a doutrina ela é fascinante. A ideia de Deus que nos é trazida, a ideia da nossa identidade, da nossa imortalidade, a ideia da reencarnação, a ideia da possibilidade da comunicabilidade entre nós, espíritos, encarnados e desencarnados, da pluralidade dos mundos habitados, das leis morais, tudo isso é fascinante e deslumbrante. Mas eu vou estudar para saber, para aprender. Mas eu preciso meditar. E essa meditação vai me levar ao esforço da prática. E esse esforço da prática vai fazer com que sejamos difusores, divulgadores dessa ideia elevada, superior, pacífica, através da palavra também, mas principalmente através dos exemplos, através da vivência do Evangelho, da vivência da doutrina espírita na nossa vida cotidiana. E Baltazar continua dizendo: todos os que estamos, portanto, nos transformando em espíritas, somos continuadores dos trabalhos iniciados por Jesus e continuados por Allan Kardec. Vocês lembram que ainda há pouco ele falou dos ajudantes de Kardec? Então a gente pode ser ajudante de Kardec. Estamos nessa comemoração, essa semana tão feliz, em que estamos nos lembrando do aniversário de nascimento do codificador. A gente pode ajudar na divulgação no momento em que eu começo a ser aquele que está lá no Evangelho, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços em domar as suas más inclinações. Fazer isso, gente, é ajudar a Kardec. Fazer isso é ajudar a Jesus. Fazer isto é trabalhar para a transformação da nossa humanidade. E aí Baltazar, ele vai encerrando essa página assim: busquemos assim conhecer Kardec, esta figura ímpar no seu papel histórico cristão, e continuemos a agradecer a Deus por termos nele um Pai. Então, graças a Deus, que Deus nos abençoe a todos. Baltazar, pela graça infinita de Deus, paz. Então, essa página belíssima, uma psicofonia trazida por Baltazar através de Altivo Panfiro, ele nos leva a buscar conhecer Kardec. Porque quando nós vemos um missionário, quase sempre temos a tendência a entrar num processo de idolatria e de uma fantasia. Ah, mas ele podia, para ele foi tão fácil. Não foi fácil, não.
E nós poderíamos até nesta semana, em nossas casas, né, está disponível, revermos o filme Kardec, para percebermos o quanto de trabalho, o quanto de esforço, para percebermos também a sua coragem no seu casamento com a Amélie Boudet, no momento em que a mulher ela era preparada para o cuidado do lar, o cuidado dos filhos. E ele casa com uma mulher mais velha do que ele, uma mulher intelectual, uma mulher sensível, uma mulher com visão das artes, com visão de história, uma mulher que tocava piano. Imagina, gente, ele casa com essa mulher. E, na verdade, ela irá ajudá-lo muito na divulgação da doutrina. Inclusive a coragem de casar numa sociedade patriarcal com uma mulher que tinha recursos financeiros elevados. Inclusive, devemos a Amélie Boudet, após a desencarnação de Kardec, o financiamento para a continuidade da publicação das obras. Olha que beleza! E nós vimos também no filme, mas a gente vai nas biografias, né? A gente vai lendo e aos poucos vão surgindo o aprofundamento da pesquisa, que a Amélie Boudet o ajudou na catalogação, já que naquele momento nós não tínhamos buscadores, catalogadores, em que colocaríamos uma palavra e a partir daquela palavra a gente desfrutaria de todas as relações. Não, era mensagem por mensagem, carta por carta, separação, catalogação por assuntos, para a partir dali ver a concordância acerca dos temas e ver as exceções, se as exceções tinham uma lógica, estavam dentro daquilo que podemos chamar de corpo de doutrina. Amigos, muito trabalho. Um trabalho que gera um cansaço, até porque não havia uma compreensão, um retorno, feedback. E quase sempre, quando a gente se cansa sem o feedback, poderia haver a desistência. Mas ele não desistiu, ele continuou. Então, é esse enviado divino que a gente precisa conhecer para valorizar. E nós falamos que nós utilizaríamos 2 páginas. Agora nós temos uma página do Espírito Vitor. Essa mensagem foi recebida pelo médium Mário Coelho em 3 de outubro de 2015, no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Essa é uma página mais nova, né? E o título é Amar a Kardec. E o Espírito Vitor usou como tema a questão 571 de O Livro dos Espíritos, em que é dito assim: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. E o espírito começa dizendo assim: filhos, neste dia em que os espíritas homenageiam Allan Kardec pela data do seu aniversário, aqui estamos todos nós também, fazendo coro ao tributo merecido a esse trabalhador do Cristo. Ao lembrarmos de Allan Kardec como codificador, lembremos também que ele não apenas organizou o corpo de uma doutrina, mas ele próprio contribuiu com o fruto de seu trabalho e reflexões, deixando a todos a clareza de seu raciocínio. E é belo quando a gente vê as notas de Kardec em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, em
o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos textos que são a organização de Kardec da opinião dos espíritos sobre aqueles temas. A gente vê que no final tem, de muitos capítulos, instruções dos espíritos, ali é a mensagem dos espíritos, mas aquela fala, aquele desenvolvimento, é todo o raciocínio de Kardec de acordo com as instruções que foram dadas pelos espíritos. É muito trabalho, né? É muito trabalho. E muito rico. Então a gente já percebe ali a clareza do raciocínio, do entendimento do nosso amado codificador. E continua o Espírito Vitor falando para nós. Soube Kardec escrever de maneira simples, para que o ensino dos espíritos fosse entendido pelos simples, como também sobre abordar todos os assuntos de maneira peculiar para que atraísse a atenção dos doutos. Então, a beleza da doutrina espírita e a beleza de Kardec é essa grande preocupação que ele sempre teve em levar o ensino para todos. E ele tem essa preocupação como educador. A gente tem até o guia de aritmética para os pais e mães de família, para o ensino. Ele sempre se preocupou da popularização do ensino. E daí a gente tem na doutrina uma linguagem lógica, uma linguagem simples para todos, mas também a abordagem dos assuntos e dos temas são temas que impactam e que chamam a atenção dos doutos. Daqueles descrentes que dizem, como diz Baltazar, e como a gente sabe dessa linha de descrença no século XIX, que ele consegue trazer para esse povo que estava negando a divindade. Olha que maravilha, olha que pedagogia, olha que sabedoria. Então a gente pode dizer que a doutrina espírita, como revelação, é para todos. É para todos, não há exclusão. E continua, então, o nosso irmão Vitor falando. O que durante séculos foi considerado mistérios acessíveis apenas para poucos, soube Kardec popularizar de maneira magistral, tornando claros os conceitos de magnetismo, reencarnação, mediunidade, vida após a morte e pluralidade dos mundos habitados. Realmente, o magnetismo foi estudo que Kardec fez. Durante 16 a mais ou menos 19 anos ele estudou. E foi algo que a gente tem capitaneado por Mesmer, mas também com outros sábios daquele momento, e tinha um objetivo da cura das doenças nervosas, né? Dos traumas psíquicos. Era o grande objetivo. Só, meus amigos, que era uma linguagem muito empolada, já que esses homens eram homens da academia, homens de ciências, grandes pesquisadores, e não havia interesse, não é por falta de... não era o foco deles a popularização dessas técnicas, desse conhecimento. Não havia essa intenção. E Kardec consegue fazer isso. Quando a gente, por exemplo, pega em A Gênese, capítulo 14, quando ele vai falando sobre os fluidos, que maravilha de estudo, que maravilha de entendimento. E a gente consegue hoje, na tarefa do passe,
nas tarefas de tratamento da fluidoterapia da casa espírita, ter uma base muito boa, mas uma base através de um ensino acessível, compreensível para todos nós, mesmo para aqueles que não se enfronham nos caminhos da ciência, da Terra, da ciência materialista. Então ele torna claro o conceito de magnetismo, reencarnação, que não é invenção da doutrina espírita, mas ao longo do tempo, quantas situações. A doutrina da metempsicose, que trouxe tanta dificuldade para o entendimento, né, da escala evolutiva. Como é que pode isso? E ele traz a ideia da reencarnação com muita clareza para todos nós, inclusive atrelada à lei de causa e efeito, incentivando a todos nós para fazermos excelentes semeaduras. O nosso futuro feliz, ele pode começar neste momento, a partir do uso do meu livre-arbítrio. Olha que beleza a ideia. Então a gente sai da fatalidade, tendo em vista que só há fatalidade em função da escolha que é feita, e está lá. Não há, no Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, não há fatalidade para os atos da vida moral. Então, por mais complicada que seja a minha situação, eu posso escolher ser feliz. Eu posso escolher ser bom. E isso, gente, a reencarnação, ela abre essa porta da esperança para as nossas almas. Ele traz também com clareza o conceito de mediunidade. A mediunidade, que quando não é compreendida, ela vira até instrumento de manipulação, instrumento de torturas, de dores enormes pela própria incompreensão, levando à obsessão, ao suicídio, até à loucura. Mas, quando a gente entende com a doutrina espírita a mediunidade como uma ferramenta de trabalho, e o trabalho, sendo essa ocupação útil, terá como resultado a alegria, o bem-estar, o alargamento das relações benéficas, a saúde moral. Que beleza é o entendimento da mediunidade à luz da doutrina espírita. A vida após a morte, pois é. Essa ideia da imortalidade, que como Emmanuel nos fala num dos seus livros, lá da coleção Fonte Viva, é a nossa eterna herança. Que beleza a gente saber que não morre. E que beleza e que consolação é a gente saber que os nossos amores não morreram. Que maravilha, não é? Então, isso de forma muito clara, por quê? São os próprios espíritos que vêm relatar. E a gente tem, por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, o relato dos espíritos em todas as condições, como a nos dizer a possibilidade da comunicabilidade entre os espíritos, independente da condição em que estejam, não é? E a pluralidade dos mundos habitados, trazido por Jesus, trazido pela lógica de Kardec, temos na Revista Espírita muitos relatos, né? Inclusive a questão de Mozart em Júpiter, e a ciência hoje já vendo essas evidências da vida em outros planetas. O irmão Vitor continua a nos falar assim: Allan Kardec fez com que os homens que tomaram contato com a doutrina espírita diminuíssem o tempo de aprendizado, e aquilo que levaria séculos para ser aprendido
soube Kardec sintetizar em 5 livros. E aí, permita-nos os irmãos uma brincadeirinha, né? É o poupa-tempo. Porque quantas obras, quantos cursos, quanto tempo nós empregaríamos para compreender o que está em O Livro dos Espíritos? Que na verdade é a grande capacidade de síntese, porque no Livro dos Espíritos, dividido lá nos seus 4 livros, a gente tem o primeiro livro falando sobre Deus e as causas primárias, que deu origem mais tarde em A Gênese. Temos na segunda parte o mundo espírita, né? Ou o mundo dos espíritos, que deu origem ao Livro dos Médiuns. Temos a terceira parte, que fala das leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, já que é um livro que se preocupa com a questão moral. E o que é a questão moral, meus amigos? Para a gente aprender a viver, para a gente ter direcionamento nos desafios da nossa vida. E a última parte, que é das penas e gozos futuros, né? E gozos futuros, que deu origem à obra O Céu e o Inferno. Então, olha que nós temos em 5 livros um manual, uma orientação perfeita para as diferentes situações da nossa vida. Por isso é que eu falei no começo, o professor Rivaio se apresentando e dizendo que o objetivo desta magistral aula, desse magistral curso, é o aperfeiçoamento da humanidade, através de uma identificação lúcida com as leis de Deus, que estão explanadas de uma forma muito clara, muito simples, mas muito profunda, no Pentateuco kardeciano. Então, isto vai diminuindo o nosso tempo de aprendizado, vai nos levando a um tempo maior de reflexão, de meditação acerca da vida, acerca do mundo, acerca de nós mesmos. E continua o Espírito Vitor falando para nós. Diante, porém, destas lembranças e homenagens, não nos esqueçamos de que amar a Kardec e tudo que ele nos proporciona é seguir-lhe os ensinamentos, é seguir no aprendizado constante, é fazer da casa espírita local onde se estuda Kardec, se vive o que Kardec ensinou e se tomam decisões amparadas na doutrina espírita. E aqui a gente vê uma colocação muito feliz do Espírito Vitor, não é? A gente lembra, homenageia, mas a nossa homenagem espírita não é só aplaudir, não é só elogiar. É a gente procurar aproveitar os ensinamentos que nos são trazidos, né? E como é que a gente vai aproveitar? É aprendizado constante. Não existe em espiritismo a gente falar assim, eu já estudei os espíritos, eu já li a Gênese, eu já fiz um curso do Céu e Inferno. Não, esse estudo é contínuo. E esse estudo contínuo nos é oferecido. Graças a Deus, todos nós temos acesso. Então, é o que foi falado, o que Baltazar falou, é para todo mundo. E por isso Kardec é este enviado divino. A gente vai fazer, então, da Casa Espírita um local onde a gente estuda Kardec também. Onde a gente tem a oportunidade de viver o que Kardec ensinou. Quantas oportunidades, meus queridos! Através da convivência. Essa convivência que é trabalho no bem. Através da caridade.
através dos laços de simpatia, de união que são estabelecidos entre nós. Esse feixe de varas, não é? Que a gente sempre cita. E na casa espírita também, as decisões são tomadas amparadas na doutrina espírita. É muito bom. A gente às vezes fica querendo tomar o que a direção, ou que os amigos da casa tomem decisões segundo outros padrões, mas a casa é espírita. Então as decisões são tomadas segundo a doutrina espírita. E nesse momento, aqui no último parágrafo, o Espírito Vitor nos fala assim: não nos esqueçamos de que casa espírita deve existir em função do aprendizado cristão espírita. Por quê? Kardec vem ajudar Jesus. E a casa espírita vem ajudar a Jesus e a Kardec nessa divulgação, nesse aprendizado. Só assim, diz o Espírito Vitor, estaremos realmente homenageando o ilustre mestre Allan Kardec. Que o Senhor da vida a todos abençoe. Paz, Vitor. E aí a gente fica muito feliz nesse momento em que a gente foi pensando, né, em homenagear, lembrar de Kardec. E a gente vai amando Kardec, valorizando esses princípios básicos da doutrina espírita. A ideia de Deus, a ideia do espírito, existência, sobrevivência, condições de sobrevivência, comunicabilidade entre os espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mas tudo isso com as consequências morais. E a consequência moral é a nossa melhoria. E aí, encerrando essa nossa conversa, existe uma música, mas eu não vou cantar não, eu vou recitar. Essa música é de Mônica Mokdesi, eu acho que é assim que se fala, e o título é Kardec, Obrigado. E começa assim: venho dizer obrigado, amigo, por ter desvendado o dom do saber, de onde vir, desvendado o dom de saber, de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar da terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que o nosso propósito de pensarmos como espíritas, sentirmos como espíritas, agirmos como espíritas, seja o nosso preito de gratidão a esse amado codificador. Possa ele receber as flores perfumadas, flores variadas, em colorido e perfume, da nossa gratidão profunda, por ele nos ter trazido esse Consolador
prometido por Jesus e que tem sustentado a todos nós na nossa caminhada, nas nossas alegrias equilibradas, nas nossas dores sentidas, na nossa possibilidade de enlaçarmos as nossas mãos ou as nossas almas para um mundo melhor. Muita paz, amigos, muita paz.